E aí, galerinha, eu sei que esse é um encontro que vocês não queriam ter com a gente, né? Que é a revisão de recuperação, mas às vezes é necessário e tá tudo bem. Vamos lá para a gente conhecer quais são os conteúdos que nós vamos revisar e que vão estar sendo cobrados na avaliação de vocês. Nessa aula de revisão para recuperação, nós vamos revisar sobre massa e volume, estado de agregação da matéria, reações químicas, parte 1, e reações químicas, parte 2. Com relação a volume e massa, a gente viu que são grandezas, né? E como grandeza, elas são grandezas físicas. E a gente utiliza algumas unidades para expressar. Dentro da química, essa questão de massa e volume ela é muito utilizada, principalmente para cálculos de determinação de massa, cálculos estequiométricos de um modo geral. Então, o que vem a ser a massa, né? Em termos gerais, a massa se refere à quantidade de matéria que um objeto contém. É uma propriedade fundamental da matéria. A massa de um corpo é uma grandeza associada à inércia. O que isso quer dizer? Quanto maior a massa desse corpo, maior a dificuldade de colocar esse corpo em movimento ou, uma vez ele estando em movimento, de fazê-lo parar. A inércia, gente, ela é inerente à existência de massa. Toda massa vai estar sobre a ação da inércia. Então, eu acho que você já deve ter uma noção, por exemplo, que entre numa rodovia de alta rodagem, né, velocidade alta, uma carreta carregada e um carro de passeio estão indo na mesma velocidade, digamos assim, no mesmo trajeto. Surgiu um obstáculo na frente, os dois pisam no freio ao mesmo tempo. Qual dos dois veículos vai parar mais rápido? Normalmente, em boas condições de pneu e freio, o carro de passeio, porque a massa dele é menor que a massa da carreta carregada. Então, a massa, depois da frenagem, ela vai levar um tempo maior para que todo aquele corpo que estava em movimento saia desse movimento. Então, o freio, que é a força que vai ser exercida sobre essa carreta, ele tem que ser um freio muito bom. Então, a inércia, gente, ela é inerente à existência da massa. Outro exemplo é quando você vai colocar um corpo em movimento. Imagina que você está fazendo uma faxina na sua casa e aí tem uma cadeira, né, uma cadeira dessas de plástico, e você vai movimentar ela de um lugar para o outro. Você vai fazer uma força normal sobre ela, vai pegar e movimentar. E aí, nessa mesma faxina, você tem que fazer a movimentação de um sofá, daqueles de 3 lugares. A força que você utilizou para arrastar a cadeira vai ser a mesma que você vai utilizar para mover o sofá? Não, porque é um corpo com massa maior. Então, a tendência dele permanecer naquela inércia, que é parado, é maior. Então, eu preciso exercer sobre ele mais força para tirar ele desse estado. Então, o conceito de massa tem relação direta com o conceito de inércia. Tranquilo? Então, bora continuar lá no nosso slide. Então, a gente viu o que é massa. E a massa, ela tem unidades que são utilizadas para expressar. E essas unidades, elas podem ser convertidas de uma para outra. Por quê? Porque às vezes é necessário, existe essa necessidade de fazer essa conversão nas unidades de medida. Então, a gente sabe que 1 quilo corresponde a 1000 gramas e que esse mesmo 1 quilo corresponde a 10 elevado a sexta miligramas, ou seja, a 1 milhão de miligramas. Então, quando a gente vai precisar fazer uma conversão de quilo para grama, o que eu vou olhar? Que de quilo para grama tem uma diferença ali de 1000 e de grama para miligrama mais 1000. Então, eu posso dizer que quilo é o múltiplo e a grama é o submúltiplo de 1 quilo. Então, quando a gente sai de quilo para grama, a gente multiplica por 1000. Quando a gente precisa vir da menor para a maior, né, sair, por exemplo, de miligrama para grama, a gente vai ter que estar trabalhando nessas casas aqui de 1000. De grama para quilograma, a gente divide por 1000. Essas vai ser as relações que nós temos.
Quando a gente vai ter lá 1 grama, ela equivale a 1.000 miligramas, que é igual a 0,001 quilograma. Então, essas relações são o que nós vamos estar trabalhando dentro da unidade de massa. Converter de quilo para grama, de grama para miligrama, e sempre lembrando que de um para o outro a gente está indo de 1.000 em 1.000. O volume. O volume é uma grandeza que mede o espaço ocupado por um objeto tridimensional. Ele é comumente expresso em unidades cúbicas, como metros cúbicos ou centímetros cúbicos, dependendo do sistema utilizado. O centímetro cúbico e o litro. Qual é a relação do decímetro cúbico e o litro? 1 decímetro cúbico é o volume de cubo cuja aresta mede 1 decímetro, ou seja, 10 centímetros. Então, se eu tenho 1 decímetro cúbico, ele equivale a 1 litro. Já o centímetro cúbico e o mililitro têm a mesma relação, só que em submúltiplos. 1 centímetro cúbico é o volume de cubo cuja aresta mede 1 centímetro. Então, se eu tenho 1 centímetro cúbico, ele equivale a 1 ml, a 1 mililitro. Tranquilo? Então, eu posso dizer que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, que é igual a 1.000 centímetros cúbicos, que é igual a 1 litro normalmente. Esse 1.000 centímetros cúbicos aqui, ele vai ser igual a 1.000 ml. Faltou um M aqui, 1.000 ml. Essa é a relação. A gente viu também notação científica, que é utilizado quando a gente trabalha com números muito grandes ou números muito pequenos. Para não ter que escrever uma quantidade enorme de zeros ou de valores após a vírgula, a gente coloca em notação científica, onde n é um número real igual ou maior que 1, mas sempre menor que 10. Então, a gente não trabalha em notação científica com 10 elevado a menos 2, normalmente é 1, alguma coisa. Esse n aqui sempre vai ser um número inteiro, nunca vai ser um número fracionário. E a base 10 ela é sempre o padrão, que vai estar presente. Então, a gente tem alguns exemplos de representação. Por exemplo, 3,6 vezes 10 elevado à quinta, que é um número positivo, está representando o valor como a gente conhece de 300 mil. O que aconteceu? Essa vírgula que estava aqui, ó, ela andou 1, 2, 3, 4, 5 casas. Essas 5 casas que ela andou está representado aqui pelo coeficiente 5 positivo. Já os 5,6 vezes 10 elevado a menos 4 representa um número muito pequeno, que é o 0,00056, que é 5 centésimos de milésimo. Esse menos 4 representa quantas casas essa vírgula aqui, ó, andou. Ela andou 1, 2, 3, 4. Então, fica negativo, porque era um número pequeno que eu estou representando como um número grande. E o 2,5 elevado a 10 representa 250. Por que tem esse 2 aqui? Porque eu andei com a vírgula que estava atrás do zero, ela andou 1, 2 casas decimais. Tranquilo? Então, vamos lá. É hora de recuperar. Ficou alguma dúvida? Vamos verificar. Questão de número 1. O dono de um mercado comprou uma caixa de latas de ervilha contendo 20 unidades. Sabendo que cada lata contém 200 gramas de ervilha, qual o peso da caixa em quilogramas? Da caixa no total. Então, o primeiro passo é a gente saber qual é a massa que nós temos total de ervilha nessas 20 caixas. A gente sabe que uma lata tem 250 gramas de ervilha, só que ele comprou 20 latas, regrinha de 3. 1 vezes x e 20 vezes 220. O que vai acontecer aqui? 1 vezes x vai nos dar x. 20 vezes 220 vai dar 4.400 gramas, que no total de gramas que eu tenho aqui, né? Daí ele quer saber qual o peso da caixa em quilograma. Eu achei 4.400 gramas. Eu sei que 1 quilo tem 1.000 gramas. Y quilo, que é a quantidade que vai equivaler ao 4,4,
Eu tenho 4.400 gramas. Eu quero saber quanto ela equivale em quilo. Regra de 3 de novo. Y vezes 1.000 e 1 vezes 4.400. O que vai acontecer? Esse cara que está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo, que vai dar 4,4 quilos. E o estado de agregação? A gente viu que a matéria ela se apresenta em 3 principais estados de agregação, que é o estado sólido, o líquido e o vapor. Observe que no estado sólido, as partículas que compõem a substância elas estão bem próximas, com a vibração quase nula, enquanto no estado líquido elas já estão mais dispersas, mais soltas, tem mais movimentação. No estado gasoso, elas estão totalmente desprendidas. Então, os estados de agregação têm a ver com exatamente isso, com a forma como as partículas da matéria podem existir. As mudanças de fase nada mais são do que as mudanças que vão ocorrer nessa matéria. Quando o sólido passa para o líquido, ele sofre o que nós chamamos de fusão. Quando o líquido passa para o vapor, ele sofre a evaporação. Quando o vapor passa para o líquido, é a condensação. E quando o líquido vem para o sólido, solidificação. Saindo do sólido direto para o vapor, tem a sublimação. E saindo do vapor direto para o sólido, a ressublimação. Os pontos de fusão e o ponto de ebulição vão ser as temperaturas onde vai ocorrer a mudança de fase de cada substância. Cada substância pura tem seu próprio ponto de fusão e de ebulição. Então, naquela temperatura, por exemplo, para a fusão, vai ser a temperatura que a substância vai transitar do sólido para o líquido ou do líquido para o sólido. A mudança do sólido para o líquido e do líquido para o sólido numa mesma substância sempre vai acontecer na mesma temperatura. Ponto de ebulição é o mesmo conceito, só que uma mudança do líquido para o gasoso e do gasoso para o líquido. Essas mudanças vão acontecer sempre na mesma temperatura para uma substância pura. Então, é o nosso ponto de ebulição. A partir do conhecimento do ponto de ebulição, a gente pode prever qual é o estado físico de uma substância em determinada temperatura. Por exemplo, a gente tem aqui o etanol. Ele é sólido partindo de uma temperatura inferior a menos 114 graus Celsius. E ele vai ser gasoso a partir da temperatura de 78 graus Celsius. Isso de fervura, de ebulição. Se você abrir o etanol no ambiente, ele vai evaporar normalmente. Então, temperaturas que estejam entre menos 114 e 78, ele vai estar no estado líquido. Inferior a menos 114, ele vai estar no estado sólido. Superior a 78, ele vai estar no estado gasoso. E observem que pela curva de aquecimento, no caso aqui da água, durante a mudança de fase de fusão, a gente tem a coexistência do sólido e do líquido. E durante a mudança de fase da ebulição, a gente tem a coexistência do líquido e do vapor. Hora de recuperar. Olha aqui a questão 2. É uma questão do Enem que diz o seguinte: o ciclo da água é fundamental para a preservação da vida no planeta. As condições climáticas da Terra permitem que a água sofra mudança de fase e a compreensão dessas transformações é fundamental para entender o ciclo hídrico. Numa dessas mudanças, a água ou a umidade da Terra absorve o calor do Sol e dos arredores. Quando já foi absorvido calor suficiente, algumas das moléculas do líquido podem ter energia necessária para começar a subir para a atmosfera. Isso aqui ele está falando do ciclo da água. A transformação mencionada no texto é o quê? É a fusão, liquefação, evaporação, solidificação ou condensação? É um processo lento, então é a evaporação. E a nossa aula aqui que a gente falou sobre reações químicas, a gente viu que nós temos as reações de síntese, que normalmente ocorre quando substâncias simples vão reagir uma com a outra para dar origem a uma única substância
mais complexas. Então, na síntese, eu sempre vou ter duas substâncias dando origem a uma única substância, só que essa substância, por ser a combinação de A mais B, ela é mais complexa, tá? Então, o princípio da reação de síntese é união para criar. É a união de elementos simples para criar substâncias mais complexas. Os reagentes podem ser átomos isolados, como, por exemplo, o zinco, é um átomo isolado, e moléculas simples, como, por exemplo, H2, ou íons. E a reação de síntese resulta em um composto mais elaborado. Já a reação de análise, olha só como é que é. Lá nós tínhamos duas substâncias simples para dar origem a uma mais composta, mais complexa. Já na análise nós temos basicamente o inverso. Ela também é conhecida como reação de decomposição e ela é o quê? É um tipo de transformação química na qual uma substância mais complexa ela é quebrada e dá origem a substâncias mais simples. Então, eu tenho um reagente complexo que se decompõe em dois ou mais produtos distintos. Então, aqui, para o princípio da reação de análise, nós temos o quebrando para entender, né? Por trás da reação de análise, o que nós temos? Nós temos a quebra de uma substância complexa em componentes mais simples. Isso pode ocorrer devido à aplicação do calor, que é a pirólise, da luz, que é a fotólise, e da eletricidade, que é a eletrólise, ou mesmo espontaneamente em determinadas condições. E vamos aqui para a nossa questão de número 3, para a gente revisar e finalizar aqui, que é a questão que dá aqui para a gente 4 reações e pede que a gente diga, entre elas, quais são as reações de síntese. Normalmente, as reações de síntese vão ser aquelas que a gente tem 2 para dar origem a um mais complexo. No caso, a 4 aqui, ó. N2 mais 3 H2 dando 2N3. Então, ela é a nossa reação de síntese. As demais não são. Então, a única correta aqui pra gente é a letra C. E para finalizar, as nossas duas últimas reações, que é a de simples troca e a dupla troca. Na reação de deslocamento, que também é conhecida como simples troca, o que nós temos? A gente tem a reação que quando um único dos nossos reagentes se desloca da sua origem para se combinar com o outro reagente. No caso aqui, ó, o C se desloca e liga-se com o A para formar um produto novo. Isso a gente chama de simples troca. Um exemplo comum é quando a gente tem aqui o deslocamento do zinco colocado em uma solução de sulfato de cobre, aonde a gente tem a reação que o zinco se desloca aqui, ó, e se forma com o SO4, dando origem ao cobre metálico e uma solução de zinco. Nesta reação, o zinco ele se deslocou na solução, né? E formou o sulfato de zinco e o cobre metálico. Na dupla troca, a gente tem realmente uma troca dos pares que estão participando da nossa reação. Observe que são duas substâncias complexas dando origem a outras duas substâncias complexas, como se fosse uma troca de casal, tá? A gente tem aqui A e B mais XY, formando quem? Formando AY e BX. Então, por isso que é dupla troca. Questão de número 4 diz o seguinte, ó. O sódio é um metal mole de cor prateada que reage violentamente com a água, como está equacionado a seguir. E aí a gente tem a equação aqui, ó, o Na mais o H2O, formando hidróxido de sódio mais hidrogênio. Essa reação química é identificada como adição, análise, dupla troca, simples troca ou neutralização. Ela é uma reação de simples troca. Observe que o Na que estava aqui foi e ligou-se ao oxigênio. Ele deslocou-se do seu lado e foi para o lado do oxigênio. E agora, pessoal, eu desejo sucesso para vocês nessa recuperação, boa avaliação e a gente se encontra já já na nossa unidade 2.